O cumprimento a todos os irmãos fisicamente presentes aqui no salão. E de forma carinhosa, nós também cumprimentamos os nossos irmãos da espiritualidade, aqueles que em condições evolutivas semelhantes às nossas, eles participam dessas reuniões. E sempre que nós citamos os irmãos da espiritualidade, é natural, é bem natural, que cada um de nós pense num familiar querido que está no outro plano da vida, nos dizem amigos maiores, e no momento que nós pensamos neles, se repete uma luz daqui para lá, e ela repete novamente para nós, nos iluminando, nos esclarecendo, nos mantendo um vínculo próximo deles. E nós, na tarde de hoje, nós vamos, primeiramente, é com muita alegria que nós estamos aqui, pelo convite que nos foi formulado, pela confiança que nós foi depositada, nós temos a perfeita noção, a perfeita responsabilidade do tema que foi proposto para a tarde de hoje. Obviamente que todos nós, quando saímos das nossas casas, dos nossos lares, nós formamos uma expectativa. O que será que eu vou ouvir hoje na casa espírita? Será que vai me ajudar? Sim, vai nos ajudar. Por quê? Porque o que nós aqui apresentamos não é próprio do palestrante, do expositor, nós trazemos um compilado de informações, de esclarecimentos, dos mentores amigos. Então nós vamos abordar hoje o tema A Porta Estreita. É uma parábola muitíssimo vista por nós, lida por nós, mas nem sempre nós a estudamos, a compreendemos a sua grande dimensão que tem. Nós também sabemos que no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, nós encontramos várias situações no nosso cotidiano, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente até mesmo na casa espírita que nós trabalhamos, situações que nós causam embaraço para resolver, nos causam dificuldade de como nós vamos enfrentar. E nem sempre nós escolhemos um bom caminho, fizemos uma boa escolha. Tem momentos que nós achamos que nós estamos perfeitamente ligados, que a minha posição com relação àquele fato ali é a melhor, mas às vezes nós tomamos uma atitude, daí um pouco mais, nós nos damos conta que aquela atitude não refletiu o legal diante do meu próximo. É assim que acontece na nossa casa, no nosso ambiente doméstico. Quantas e quantas vezes nós estamos lidando com uma dificuldade natural que cada um de nós possui, seja um filho, seja um cônjuge, seja uma filha, e nós tomamos uma atitude, procuramos orientar aquela criatura de um modo, e não usamos o nosso argumento, as nossas vibrações, nós posicionamos, mas nem sempre nós nos posicionamos com a devida tranquilidade, com a devida calma, com o devido ensinamento que a situação requer. Então, isso é muito natural no nosso dia a dia. Mas então, assim, é que Jesus, ele apresenta essa parábola para nós, que é denominada, repetindo, a porta estreita, que era encontrada nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E essa porta estreita que ele indica que nós devemos escolher, é simbolizada pelo símbolo da vida espiritual. Se nós ultrapassarmos a porta estreita, nós estamos alcançando um patamar bom para a nossa vida espiritual, que nós buscamos. Então, e nós deparamos com situações em que a gente idealiza muitas vezes aquela situação com aquela criatura que não é legal, que não está bem, eu vou procurar agora agir perante ela de uma maneira tranquila, com paz, com equilíbrio, preciso ajudá-la. Mas quando chega na hora que nós vamos lidar com aquela situação, nós mudamos o nosso comportamento, nós mudamos a nossa atitude. Por quê? Porque no momento em que nós nos preparamos psicologicamente para poder tratar, idealizamos tratar aquela situação, nós não estamos no momento que aquela ação exige. Agora eu vou tratar, eu vou ter calma, vou ter paciência.
paciência, porque é o melhor caminho que eu posso ter. Mas chegar na hora, o contexto é outro. Nós, por situação de universo, não procedemos assim. Então, e essa parábola, ela nos indica que nós devemos evitar esforços, e nós precisamos ver qual é a maneira, que recursos que ela nos oferece, que Jesus nos oferece, esses mentores amigos nos orientam para que nós possamos vencer essas situações. Então, nós vamos ver várias situações. E as situações, as circunstâncias das nossas vidas é difícil. Nenhum de nós, invariavelmente, tem a certeza de que nossas ações, nosso tratamento com relação ao outro é o melhor. Várias vezes nós escolhemos, olha, minha posição é essa e não muda. Mas às vezes aquela minha posição e não mudar, eu não estou ajudando o meu próprio, e nem também não estou ajudando a mim próprio. E essas situações são as mais adversas, mas as mais relevantes circunstâncias que nos levam a essa conduta é o momento em que nós nos programamos para a nossa reencarnação. Nós reencarnamos, viemos para o plano terreno com um propósito. Por que nós vamos para cá? Porque nós temos elementos a corrigir nas nossas ações, habilidades a desenvolver e conquistas a realizar. É por isso que nós estamos. E é por isso que os contextos adversos se apresentam e nós precisamos saber como é que nós vamos lidar com isso. Nós sabemos o que a doutrina pode nos oferecer, o que nós podemos fazer, de modo que quando nós deparemos com essa situação, nós usemos de equilíbrio, de paciência, de tolerância. Várias vezes, nós falamos antes, olha, tem um filho que está enfrentando a adolescência, está com dificuldades, ele está precisando de ajuda, e ele se manifesta de uma maneira, muitas vezes, que ele está demonstrando aquela necessidade e nós queremos resolver a nosso bel prazer. Nós queremos resolver com o nosso modo de ver, mas nós precisamos ter a devida paciência, a devida calma e a devida intuição para que nós possamos proceder adequadamente. Mas para que nós possamos ter essas qualidades, tem duas situações, dois contextos que nós precisamos ver. Primeiro, nós precisamos adquirir força para poder ter um comportamento adequado. Precisamos adquirir disposição e convicção que a nossa atitude vai ser a melhor. Nós usamos muitas vezes, os nossos filhos, na tenridade principalmente, tem muita energia. Nós usamos, às vezes, como ultrapassamos essa energia e usamos de risco disso. E aqui não é legal, aqui não vai ajudar nem a ele nem a nós próprios. Mas tem dois aspectos que nós precisamos, antes de fazer a nossa escolha pela porta estreita ou a porta larga, que a palavra nos apresenta, que nós precisamos ter, para que nós possamos adquirir então essa força, essa disposição, essa convicção que a minha solução, que a minha atitude é a melhor. Tem duas coisas. Primeira coisa que eu preciso pensar, o porquê. Por que eu estou passando por essa situação? Eu não pedi para passar por essa situação. Ela é desconfortável, ela é ruim, não é o que eu queria que acontecesse. Sim, mas por que eu estou pensando nisso? Qual é o meu objetivo de eu enfrentar isso? Aí, na hora que eu tiver entendimento, eu preciso superar, eu preciso ultrapassar essa barreira, eu preciso vencer essa porta. É difícil, mas eu preciso, eu tratei que eu viria para cá e eu conseguiria superar. Então, nós tendo presente essa posição, olha, eu preciso vencer, porque eu tenho que superar essa situação. O segundo, que nos ajuda muito a ultrapassar a porta estreita, pensa, o que eu vou sentir depois de ultrapassar essa barreira, depois que eu vencer isso, eu vou deixar, não vou mais proceder como eu procedia antes. O que eu vou sentir? Vou sentir um alívio, sentir uma tranquilidade, sentir paz. E assim é a relação nossa no nosso dia a dia. Nós
entramos muitas vezes numa divergência com o nosso próximo e abusamos de uma atitude que não é a melhor. Nós sabemos que o ideal seria que tivesse um comportamento e na realidade nós temos outro comportamento. Então, quando nós conseguimos o comportamento ideal é esse, não vou arredar pés, vou fazer assim. Porque o que vai acontecer? Na hora que eu ultrapassar, eu venci a sensação, olha, venci, consegui ultrapassar a porta é estreita. Porque em dia de regra, nós gostamos tudo que gire em função do que nós pensamos, do que nós achamos em relação. Nós precisamos sim ser enérgicos em relação às situações que nos são apresentadas, mas também precisamos ser caridosos, porque Jesus, nós bem sabemos, foi um exemplo de energia nas várias situações que foram trazidas para ele, para que ele resolvesse, se condicionasse, seja no momento da literatura, seja no momento que os fariseus foram perguntar para ele o que era, se era lícito ou não pagar o tributo à César. Ele foi muito direto na sua resposta. Não. Então, eles olham, no momento que foi apresentar pela mulher adulta, eles olham, tinha a primeira pedra e ela tiver pecado. Foi direto. No momento que foi perguntado para ele se era lícito ou não pagar o tributo à César, eles olham, daí a César perder César e a Deus que perder. Mas nós precisamos ser enérgicos na vida ao nosso redor. Nós precisamos ter energia ao cuidar dos nossos filhos, ao orientar os nossos filhos. E nós ligamos quando? Quando nós ultrapassamos o limite da energia e fizemos escândalo. E aí nós perdemos a confiança e usamos da porta lá para enfrentar aquela dificuldade. Então nós temos que ser caridosos, não podemos fazer escândalo, temos que ter paciência. Então tudo isso é indispensável. Então esses dois elementos, saber o porquê que eu estou passando por isso. E o que vai me causar se eu fizer uma boa escolha, ao invés de que eu acho, que todo mundo faz, pela facilidade, não vou ultrapassar a porta estreita, ir pela porta larga. Mas se eu for pela porta estreita, olha, ser tolerante com aquele filho, aquela moça que se apresentou agora como uma futura esposa de um filho, uma nova, eu vou tratar com carinho, com respeito, mesmo que eu divirja, é natural, eu vou divergir, mas não vou usar a Deus. Eu vou divergir, mas vou ter sereno na minha atitude. E com isso, nos traz a gente, desse modo, vence, ultrapassa a porta estreita e fica com a paz de espírito. E assim é no nosso dia a dia. Nós temos a sensação de que fizemos o bem pelo bem. Nós temos a sensação, olha, eu tratei bem o nosso. Mas ele é muito chato, ele é muito isso, muito aquilo. Mas o que eu fiz? Eu tratei bem? Não tratei bem. Na hora que nós não tratamos bem, nós guiamos e saímos pela porta larga, que é a porta aonde nós vamos nos perder. Mas na hora que nós repetimos que nós passamos pela porta, você é compreensível, você é potente, você é cauteloso diante daquele episódio. A sensação da nossa de bem-estar. Na hora que nós não criticamos veementemente o nosso próximo, eu tenho a mania de criticar, muito bem, mas evite da crítica, use da força, da força de vontade, do entusiasmo, da coragem, agora eu vou tratar bem. Então, tratar bem é uma saída pela porta estreita. O tratar bem é receber o bem depois. No momento que nós falamos, o tratar bem, nós pensamos em várias situações. O que nós estamos fazendo hoje? Qual é a nossa atitude? Quantos de nós está aqui nesse momento assistindo pela espiritualidade desta casa e está pensando, bom, eu tenho nesse momento estar aqui emitindo o meu pensamento, o meu sentimento a um familiar amigo, um familiar ou um amigo que não está passando pelo bom momento da vida, nós estamos praticando a caridade, estamos nos esforçando para que essa criatura seja ajudada. E aí nós estamos assim, desse modo, ultrapassando uma barreira e nós disponibilizamos o nosso próximo. E na medida em que nós ajudamos o nosso próximo, nós estamos assim
assim, vencendo, estamos ultrapassando essa barreira, estamos ultrapassando a porta. Ora, a hora que eu ajudei, quando eu precisar, obviamente eu terei ajudado. E também aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de equilíbrio. Isso são os dois requisitos indispensáveis para que nós possamos vencer essa barreira de ultrapassar a porta estreita e não ir pela porta, ultrapassar a porta larga. E via de regra, o nosso estágio evolutivo faz com que nós achamos assim. Olha, é mais fácil, eu gosto de criticar, eu amo criticar, mas não critico. Faz um esforço e na hora que eu for criticar, eu vou contar até 10, até 1000, eu vou criticar. Então, o mais fácil é eu sair aqui, vou criticar, porque vai ser melhor para mim. Não é o melhor, é o pior. Então, tudo isso é importante. Então, nesses dois elementos de saber orar, eu estou ficando dificuldade, saber o porquê eu estou passando por aqui. Quais objetivos eu vou alcançar se eu vencer aquela situação? E o segundo é saber o que eu vou ganhar, qual é o benefício que eu vou receber a hora que eu não for intransigente. Para o grande benefício, vou ter a sensação do equilíbrio, da paz, não ficar não deveria pensar assim, vou ficar remoendo aquilo, não pode. Mas então, nós vamos agora, para facilitar a nossa fala, nós vamos fazer uma colocação em que o evangelista Lucas, ele coloca um slide ali, para que nós possamos analisar, nós estamos na Terra, em plano de criações, estamos aqui, como falamos antes, para quê? Para poder reparar a nossa falta, para poder melhorar o nosso comportamento, para poder corrigir aquilo que em outras situações nós não agimos de forma correta. Nenhum de nós que está aqui não tem culpa de um fato negativo de vidas passadas. E até mesmo nessa própria existência, quantas e quantas vezes nós erramos, mas quando nós erramos, nós pedimos que você entenda, compreenda. E quantos outros erram estão fazendo assim? Então nós vamos fazer juntos alguns slides aqui, para que nós possamos pensar. O primeiro, qual é o... No livro do Vinha de Luz de Emmanuel, no capítulo 20, ele trata da porta estreita. Ele nos recomenda, Jesus, o Evangelho, assim: forçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 24. Então, vamos esforçar para dar para você, vamos esforçar para sacrificar um pouco para que a gente possa ser feliz. Então, depois, nesse item 20, ele tem algumas situações que é importante que nós tenhamos presente. Primeiro, antes da reencarnação, nesse tão necessário progresso, a alma estima na porta estreita da sua oportunidade gloriosa no ciclo carnais. Vamos aí. Também reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Eu sei que eu vou para lá para purificar. Nós ansiamos pelo sacrifício que redime. Nós exaltamos o obstáculo que nos serão apresentados e vai nos ensinar. Nós compreendemos a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que o elevará aos caminhos infinitos da vida. Mas na hora que as situações não são apresentadas, nós não lembramos disso. Nós estamos ávidos para chegar aqui na Terra. Nós estamos ávidos para compartilhar de momento que é para o nosso aprendizado, do nosso crescimento. Mas Emmanuel continua alertando-nos. Nós, antes de reencarnarmos, obtemos o valor frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de
relação de aperfeiçoamento e conquistador, porém, a oportunidade da existência terrestre volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões, fugindo das dificuldades, empenhando pelo menor esforço, temendo sacrifício, exige vantagem pessoal. Nós queremos promover, nós queremos vantagem pessoal. Eu não quero renunciar a uma situação. Mas é o melhor para a situação. Eu não quero renunciar, não quero. Então nós temos que ter essa noção. Depois, longe desse Deus evidente, nós estamos longe. Queremos, né? Ver que não serviço dos outros, né? E nós somos doentios do passado, atravessa os campos de evolução. Tem algo que é a penúltima, menosprezamos compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade requisita o corpo da transformação com a morte. Aí ele diz assim: se eu soubesse, se eu soubesse, eu não teria usado desse comportamento. Depois, com a missão, acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de juros me botaria, então, a felicidade dos outros. Mas aí é mais tarde, logo uma porta estreita, devolve a espiritualidade, logo uma porta estreita. E recebe, né? O caminho que recebe está hoje interagindo. Entretanto, igual com esse serviço justo, e por que se acomodar muito bem na porta larga, voltem a integrar a fileira, não só aqueles que português já pegou e não consegue. Minha pergunta, o capítulo 20, e o demônio da televisão. Nós estamos nesse Deus. Isso que nós pedimos. Então, as situações que nós pedimos na espiritualidade não foi concedida. E nós chegamos aqui, nós esquecemos. Nós queremos assim, sempre queremos que as pessoas nos entendam, que as pessoas nos respeitem, que as pessoas nos amem. Mas está fazendo para merecer isso. Você está tendo uma atitude compatível, na hora que a gente aqui chega aqui bem recebido, não vai ficar bem, você já tem vindo. Isso é bom, isso conforta. E essa relação que a gente tem na casa de vida é necessário que a gente desenvolva no nosso ambiente doméstico. É importante para as nossas vidas, é importante para que nós possamos facilitar o trânsito do nosso próximo. Então, nós gostaríamos de fazer uma citação na carta de Paulo, que ele se dirige aos romanos, aos soldados. Ele diz assim: olha só, como é necessário reforçar isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós estamos assim. Paulo retrata essa carta romana e é o que nós somos. Gostaria de ser diferente. Eu gostaria de, numa situação adversa, ter uma boa saída, de modo que eu não fique mais tarde triste porque não tive uma saída legal. Olha, vou ser tolerante, sim, contar até dentro, até 1000. Então, vou deixar de ser chato. Muitas vezes nós temos atitudes, não nos damos conta, mas nós somos chatos. Nós somos, e a gente, até a gente pensa que não poderia ter agido daquele jeito. Mas vamos procurar agora não agir mais assim. Então nós vamos desse modo sentir a sensação, olha, está dando de outro jeito, vai ser bom para mim e bom para o meu próximo. E nós queremos também aqui apresentar para vocês, todos nós também, uma situação em que ele espelha exatamente o que nós precisamos para
aqui. Vai lá. É um vídeo muito interessante, ele nos mostra uma situação que a gente depara muitas vezes, e para que a gente possa pensar e ver os reflexos das nossas ações, os reflexos das nossas atitudes. Um pai, ele enfrenta uma situação em que ele chega perante um juiz e o juiz ia dar uma sentença para ele e, em função do comportamento dele, a atitude que ele teve e porque ele agiu daquela maneira, ele é liberado. Importante isso aqui também. É muito importante. Eu estou conseguindo abrir. Eu estou conseguindo abrir o detalhe do computador. Mas é assim, eu vou uma pena, mas eu vou citar para vocês essa fala que um pai tem. Chega um senhor de 95 anos, perante um juiz, eu queria passar ali porque enriquece muito, né, essa expressão. Ele chega, o juiz chama ele chega, ele diz, eu digo, boa tarde, senhor juiz. Aí o juiz diz para ele, o senhor é acusado de ter ultrapassado os limites da velocidade em zona escolar. Aí, um homem de 95 anos, treino, mas é um juiz, com licença, eu não entendo, eu sempre dirijo muito devagar. Mas o senhor, diz o juiz para ele, estava em uma velocidade consideravelmente alta, colocando em risco a vida dos estudantes, perto de uma região escolar. E aí ele disse, mas seu juiz, eu tenho 90 anos, dirijo muito devagar, só dirijo quando preciso levar meu filho para fazer os seus exames. Ele tem uma deficiência. O senhor ainda cuida do seu filho? Sim, senhor juiz. A mãe dele nos abandonou quando ele nasceu por causa de uma deficiência. Eu sou tudo que ele tem nesse mundo. Admito que cometi erro e estou disposto a aceitar as consequências. Mas, por favor, senhor juiz, não me separe do meu filho. O senhor, ele é tudo que eu tenho na vida.
Aí Jesus disse para ele: Senhor, o Senhor é um grande homem, é um ser maravilhoso. Apesar da sua idade avançada, ainda cuida do seu filho como um grande pai. Isso é digno de admiração. Nem todos estão dispostos a se sacrificar dia após dia em relação a tudo aquilo que os filhos esperam. Então, nós possamos pensar a nossa responsabilidade para esse pai, para concluir, para esse pai que cuida do filho, cuidou do filho desde que ele nasceu, e a mãe o abandonou. Como é que ele ficou? Ele ultrapassou a barreira da porta estreita. A mãe foi pela porta larga, né? Vou largar tudo. Perante o pai, como é que vai ficar o futuro dessa criatura? O Senhor é ali, 95 anos, ele disse: olha, eu cumpri com a minha missão. A consciência está liberada. E nós precisamos ter, para encerrar, nós precisamos ter a relação que nós estabelecemos uns com os outros, ter a nossa consciência tranquila. Temos que ter a perfeita noção que na questão 625 do Livro dos Espíritos está escrito, quando Kardec pergunta para os Espíritos, onde é que está escrita a lei divina? Está escrita na nossa consciência. Nós temos consciência perfeita do que nós precisamos fazer. Mas agimos, buscamos uma porta larga, porque muitas vezes para que nos acomode. Não, mas que nós possamos, para não prejudicar a nossa consciência, que nós usemos a porta inteira, que nós consigamos vencer isso. Que Deus nos ajude, que os mentores também desta casa nos amparem, e que nós sejamos felizes e possamos nos fortalecer, de buscar sempre a porta estreita, e a porta aonde nós conseguiremos amar, equilíbrio ao nosso coração.